Boa noite. Opa, boa noite. Noite. Estamos começando as lives desse ano. Falando para me Tá me ouvir bem? escutando? Tô ouvindo bem. Me ouve bem também? Tá tudo ok aqui. Só tá Então, estamos começando esse ano. Tá dando interferência. Deixa eu ver. Me escuta bem? tudo ok. Pronto. Então, estamos começando esse ano mais uma sequência de lives. E hoje o nosso convidado é o psicólogo Pedro Anderson, né? Isso. Se apresentar para as pessoas. Começar? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Pedro, né? Sou psicólogo. Aí já quase 9 anos de experiência na área da psicologia. Sou natural do Cariri, aqui na região do Vale do Caju, há mais ou menos 6 anos. E já trouxe de lá uma certa bagagem da psicologia para cá, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha trabalhado no NASF, que é um antigo NASF, né, que hoje é MUD, trabalhava no posto de saúde no município de Mauriti. E de lá para cá, quis crescer na cidade grande, né? E vim aqui tocar minha vida pela região de Fortaleza. Tenho aqui experiência no CAPS, trabalhei quase 2 anos no CAPS do Horizonte, né? Qual o seu trabalho também hoje, né? Não estou mais no CAPS, estou treinando outro caminho agora, estou aqui no CRAS do município de Pacajus, estou em casa, né? E também atendo na clínica, né? Eu faço atendimentos particulares aqui no município de Pacajus, na clínica Viver Clean, né? Antiga Viver Clean, na verdade Labor Clean hoje em dia. E estamos aqui para somar, né? Tirar algumas dúvidas, fazer uma conversa bem leve, né? Nada combinado, só uma conversa leve para a gente tirar as dúvidas do pessoal também, né? Que for surgindo. A gente planejou alguns pontos centrais, né, para poder conversar aqui, mas à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês também podem mandar nos comentários que a gente vai respondendo, tá certo? Muito bom. E aí, Pedro, a primeira pergunta é: em que momento você acha que o processo terapêutico, o paciente ele começa a melhorar, mesmo às vezes ele sentindo que está pior? Como é que você enxerga isso? Doutor, antes da gente começar, tem muitas pessoas aqui também que vão entrando, né? Que são pacientes meus, né? São seguidores meus. Eu acharia melhor, antes da gente começar com as respostas, se o senhor pudesse se apresentar para o pessoal também, eu acho que ficaria legal. O que é que você acha? Pode ser. Eu me chamo Marcelo, eu atuo na psiquiatria, tenho a pós-graduação em psiquiatria, psicofarmacologia e psiquiatria intervencionista, né? E hoje eu atendo no consultório particular, aqui em Fortaleza, mas também atendo no CAPS de Horizonte, no CAPS de São Gonçalo e na Polícia Civil, aqui em Fortaleza também. Interessante. Essa eu não sabia. É mais recente, né? Começou esse ano. Bom. É isso aí. Pois acho que a gente pode começar agora, né? Com a pergunta. Vamos lá. Repetir? Em que momento do processo terapêutico você percebe que o paciente começa a melhorar, mesmo ele sentindo que está pior? Eu gostei muito dessa pergunta porque a gente vê o quanto eles chegam na clínica, né? Ou então no consultório, ou então até no serviço público e sempre gostam de dizer que está pior, né? Eu estou pior. Só que a gente, enquanto profissional, a gente vê de uma forma diferente, né? A gente vê que aquele paciente, ele está evoluindo, né? Algumas crenças centrais que ele tinha, algo que ele não conseguia falar. E hoje a gente vê que então isso é uma evolução e não um retrocesso, né? Eu costumo sempre dizer que quando ele vai para a clínica, ele vai anestesiado, né? Ele vai confuso e evitado daquilo que ele tem em mente. Mas o andar da carruagem, é mostrando para ele que qualquer evolução, qualquer passo é um passo.
Então a gente percebe que isso vai tendo uma certa evolução e uma construção no processo terapêutico deles. Acredito que seja isso. A gente percebe que o primeiro passo é buscar melhorar, né? Então, quando o paciente já está no serviço buscando ajuda, de certa forma ele já deu o primeiro passo, né? Eu acho bem interessante essa parte que o senhor disse, porque sempre que eu recebo meu paciente, já no primeiro contato eu falo para ele, o primeiro passo, que é o mais difícil, você deu, né? É procurar ajuda, você reconhecer que você está precisando de ajuda. Então isso já é um passo importantíssimo. E geralmente a maioria não tem isso em mente, né? Mas quando a gente vai passando para eles, eles vão tendo essa certa noção. E a gente vê que muitas vezes, quando o paciente sente que está pior, até na terapia mesmo, é quando está tocando naqueles pontos mais sensíveis, né? Isso. Que é Que realmente são mais relevantes. quando dói, machuca. Então a gente vai trabalhando isso com eles, para eles verem também que há uma diferença, né? Há um novo ali que a gente consegue. E o novo, ele causa realmente essa estranheza, né? O paciente, não só o paciente, acho que todo mundo, né? Acho que todas as pessoas, quando vai ter contato com algo novo, eles sentem esse baque. E aí vamos lá para a segunda pergunta. Por que tantas pessoas abandonam a terapia justamente quando ela começa a tocar nesses pontos centrais? Cara, essa pergunta aí eu adorei. Porque quando a gente eu dizer até assim, eu vou dar alguns exemplos. Eu gosto de trabalhar muito com exemplos na terapia, na questão da psicoeducação do paciente, né? E quando a gente vê que a gente bate naquele ponto que machuca, isso de certa forma pode dar uma evasão para o paciente, né? Porque ali ele não está preparado ao que vem. Então é algo novo. Então isso dali realmente ele vai começar a perceber que isso dali está tocando no ponto certo e que ele pode desistir, né? E abandonar a terapia nesse momento, muitas vezes não é evitar a dor da transformação, né? Mas negar a necessidade de ajuda. Ele vê que ele está mudando, ele está saindo daquelas explicações prontas que ele tinha, e isso vai confrontar o ego dele. Às vezes até essa questão de sair, né, nesse momento, às vezes o paciente não está pronto ainda para poder passar para a etapa seguinte, né? Ele sabe que tem o problema ali tem que resolver aquele problema, mas às vezes ele ainda não está pronto. E aí, por isso não consegue continuar. Eles reconhecerem isso também. É algo muito inovador. Eu costumo sempre dizer que a terapia ela é algo que realmente tira a gente da zona de conforto, né? Porque você vai confrontar com o profissional e, de certo, mesmo ele sem julgamentos com você, mas ele vai lhe confrontar em algumas partes para você realmente ter noção de como você está no momento. Muitas vezes, quando você vai falar aquilo que você está sentindo, às vezes você acha que está muito claro, né, na sua mente, mas quando você começa a falar, para explicar para outra pessoa, as ideias começam a se organizar. E aí você vê, aquilo ali realmente não faz tanto sentido, né? Tenho que ir para esse outro lado, esse outro aqui, e aí vai ajustando, né? E é mais fácil, nesse momento, abandonar, né? Abandonar o barco aqui porque eu não quero ver mudança, né? A mudança realmente é estranha. Então, não, deixa eu abandonar a terapia, deixa eu caçar outros meios, deixa eu procurar outras coisas que sejam mais fáceis de eu lidar com o meu sofrimento, né? Aí por isso que acontece muito, e muitos pacientes, muitas pessoas procurarem, no caso, a bebida, né? Para sobrecarregar com aquilo, procurar outras coisas como indícios que a terapia ali talvez confronte bastante o paciente. Uhum. Tem muitos pacientes que começam o tratamento, né, por uso de substâncias também, e aí melhora, aí para com a medicação, para com a terapia, para com tudo, e acabam recaindo, né? E como é importante, né, o elo entre a medicação e a terapia, né, a psiquiatria e a psicologia, e a gente bastante que muitos pacientes às vezes não querem tomar os medicamentos, a gente vai lá, faz uma psicoeducação, conversa, né? Porque a gente sabe que isso aí também não vai ser para sempre em certos casos, né? Vai sempre trabalhando isso com eles, e eu até atendi uma paciente esses dias, ela estava nesse processo de começar a medicação e não, porque já disseram para ela, terceiros, que ela ia viciar. Sendo que não era medicação, nem não tinha nada a ver, mas ela já estava com isso, porque fulano de tal já tinha dito para ela que é viciada, que só dorme com isso, com aquilo. E a gente está ali para conversar com eles e trazer
um pouco dessa explicação, né? Porque às vezes a maioria são pessoas leigas também, e a gente está realmente para ajudar, né? E não é toda medicação que vicia, né? E até as medicações que têm um potencial maior, quando ela é prescrita no tempo adequado, ali na indicação correta, a chance de acontecer uma coisa nesse sentido é muito baixa, né? E agora eu vou devolver um pouco dessa pergunta para o senhor, fugindo aqui um pouquinho do roteiro. O que é que o senhor acha dessa, justamente essa parte de alguns pacientes que essa vulnerabilidade, né, em tomar medicamentos, dizer assim, não, eu não preciso, só a terapia em si serve. O que é que o senhor acha sobre É assim, a questão da medicação, ela não é, primeiro, ela não é para todo mundo, né? Não é para aqueles casos em que são indicados, né? E aí, quando são indicados, a maior parte dos tratamentos, né? Eles têm um período específico. Tem pacientes que realmente precisam tomar medicação para a vida toda, mas tem, na maior parte dos casos, né? Quando são quadros mais leves, mais grandes, iniciais, ele, fazendo um período de tratamento e o curso de manutenção, a pessoa consegue sair da medicação e ficar bem, né? Muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa não faz o período de manutenção adequado, ela tem um risco muito maior de cronificar e de precisar ficar tomando medicação para o resto da vida do que quando ela começa o tratamento, vai ali acompanhando certinho, toma a medicação no tempo certo, acaba conseguindo parar de tomar a medicação antes e segue a vida sem precisar, né? Tomar medicamento. É bem interessante essa parte, doutor, porque muitas vezes tem pacientes que querem sim tomar remédio para a vida toda, né? Eu acho muito interessante isso daí, porque acha que é mais cômodo, né? Não vai sair ali da sua zona de conforto, tá tomando aquele medicamento que sempre vai ficar bem. Não é assim que funciona. A gente trabalha justamente para sair um pouco dessa medicação, né? E também é até interessante esse caso que tu comentou, que às vezes tem alguns pacientes que já estão há tanto tempo tomando a medicação que eles acham que se parar não vai dar certo, né? Mas aí a gente chega e conversa e tal, ó, foi o período adequado, você está bem, é o tempo de tirar, o objetivo do tratamento era esse. Daqui para frente vai ficar tudo bem. Se daqui a alguns anos acontecer de novo, de ter alguma coisa, a gente começa de novo o tratamento, mas já cumpriu o que tinha de fazer aqui, né? E vai seguindo. Não é fácil, né? Passar ações para eles, né? É o que realmente requer muita psicoeducação, né? Trabalhando isso, realmente o objetivo da gente, né, enquanto profissional, é realmente o bem-estar, né? E o equilíbrio emocional deles ali naquele momento. Isso aí. Vamos seguir para a terceira pergunta? Verdade. Vamos lá. Na sua prática, o que mais gera resistência nos pacientes? Falar do passado, mudar comportamentos no presente ou assumir responsabilidade pelas próprias escolhas? Cara, essa pergunta aí, ela me fez refletir muito, muito, porque a gente lida com isso, acho que sempre na clínica, né? Quando você está em atendimento particular ou então no serviço público, qual que for, quando você está clinicando, você vê muito como essa questão, ela é difícil. Mas para mim, até separei um ponto aqui interessante que eu coloquei assim, na minha experiência, que eu tenho até, eu tô com quase 9 anos de experiência, ainda estou engatinhando, né? Mas eu acho que o mais difícil, o que mais gera resistência, na verdade, seria... cadê a parte? Assumir responsabilidades. Por que eu digo isso, doutor? Porque falar do passado, muitas vezes, dói, né? Machuca bastante falar do passado, mas quando a pessoa ela se sente ali meio que à vontade, se torna algo confortável, né? Se torna algo que a gente consegue trabalhar junto com ela. E ajuda a explicar esse sofrimento. A gente trazer ela para o... Como eu trabalho com a TCC, eu trago ela para o hoje, né? Para o aqui e agora, né? Eu não fico muito ali no passado, não. E mudar comportamento, ele exige esforço, né? A pessoa realmente tem que ter um certo esforço na vida dela para ela mudar os comportamentos, os hábitos de vida dela, enfim. Mas, quando fala em assumir responsabilidade, eu acho que ele foge muito dos padrões, né? A pessoa, ela, de certa forma, ela tem que tirar aquelas narrativas que ela tinha, mudar um pouco da identidade dela, até da personalidade, porque ela tem que assumir realmente responsabilização, né? E isso que a gente
bastante no consultório. As pessoas, elas não querem assumir responsabilidades, né? Elas não querem procurar mudança. Elas querem o fácil. Se o fácil for mais fácil, elas vão seguir aquilo. Não trabalho dessa forma. A gente é algo contínuo, é algo que você tem que estar ali para sempre a gente perceber e se afastar dessa resistência que sempre se encontra nos pacientes e em qualquer pessoa. Tem até um exemplo prático que às vezes acontece também no consultório que eu vejo, é que alguns pacientes eles chegam dizendo, doutor, estou com dificuldade de dormir. Está com dificuldade de dormir, mas como é que você está se preparando para dormir? Aí toma café, vai correr ali meia-noite, né? Assistindo televisão. Aí qual é o ponto? A gente pode começar uma medicação? Pode. Mas a medicação ela não vai resolver os hábitos, né? Então a gente precisa primeiro assumir a responsabilidade de mudar o que está gerando o problema. Aí se mesmo assim não der certo, aí é uma possibilidade de começar a medicação. E como é Agora, importante, né? Só interrompendo, doutor, como é importante esse lado humano do médico também, né? De, o cara não tô dormindo, você diz, pô, então vai tomar isso daqui. Né? Mas não, uma simples pergunta, né? Por que você não está dormindo, né? A gente trabalha a higiene do sono, né? Você trabalhar por que você está dormindo. Mas automaticamente só medicar. Né? O mundo hoje praticamente é em torno de medicação. E não é assim que funciona, né? Mesmo o senhor sendo médico, o senhor sabe disso. Porque o que acontece é que o tempo para o médico passar uma receita do medicamento é muito rápido. Agora, para explicar o que pode estar, investigar ali o que pode estar causando esse prejuízo do sono, o que dá para mudar em cada hábito, né? Às vezes a pessoa está comendo chocolate à noite. Aí tem cafeína também, que também pode atrapalhar, né? Então tem muitas coisas que influenciam e tudo isso demanda tempo, né? O que os senhores indicariam como hábitos para dormir bem, dormir melhor? Sim. Manter os horários, né, de acordar e dormir, né? Evitar o uso, depois das 2 horas da tarde, de café, Coca-Cola, chá mate, chá verde, energético, e outros estimulantes, né? Perfeito. Tem a questão da atividade física, né? Sempre de manhã ou de tarde, que vai ajudar. Se for à noite, acaba atrapalhando. A questão da exposição solar de manhã, né? Assim que acorda. Isso aí vai ajudar porque tem o pico de cortisol, que vai fazer mais cedo, e aí ele vai cair ao longo do dia e vai fazer o pico da melatonina subir na hora certa. E bastante interessante esse ponto que o senhor colocou é a questão do exercício físico, né, doutor? Porque, cara, eu acho um grande medicamento, né, natural, né? A questão do exercício físico, que a gente sempre indica para os pacientes, né? Muitos pacientes acham besteira, né? Acham que só a medicação vai servir, mas a gente sabe o quanto é importante tanto a medicação como o exercício físico na vida do sujeito, né? Dele ali acordar cedinho, até no fim da tarde mesmo, ele sair para dar uma caminhada, né? Sair um pouco do sedentarismo. Hoje mesmo eu fui numa consulta com a minha esposa, nutricionista, né? Não para mim, para ela, mas eu acompanhei ela e eu encontrei um paciente meu no posto de saúde. E ele perguntou para mim, né? E aí, doutor, e o senhor começou a caminhar também? Porque eu sempre indicava para ele, mas dizia que realmente estava parado, né? E eu disse, não, realmente eu comecei a caminhar novamente, né? Pegando um novo hábito de vida, porque a gente tem que sair desse sedentarismo também. A gente fica ali atrelado àquilo dali e não sai, né? E o quanto isso é importante, o quanto a gente dorme melhor, enquanto a gente tem disposição durante o dia. Então, realmente, quem puder e tiver esse direito de caminhar, de fazer uma caminhada, de correr, faz muito bem para a saúde. Tanto físico como mental, né? Mas é isso aí, é o exemplo que arrasta, né? Isso. Se você faz, a sua esposa vai ter mais chance de fazer, e vice-versa, né? Exatamente. Acontece até em alguns casos também o exemplo ele arrasta tanto para o lado positivo como o negativo, né? Acontece hoje tem um vício grande, né, nas telas, né? E a gente vê que até para nós que somos adultos é difícil conseguir controlar o tempo de celular, de tela. E se para a gente é difícil, para os adolescentes, para as crianças é muito mais, porque eles não têm a maturidade cerebral de conseguir estabelecer prioridades tão bem quanto os adultos, né?
E quanto é difícil, né, quando está estabelecido isso, você retirar de uma criança, por exemplo, né? Como você falou, para nós já é difícil, imagina para uma criança, né? Isso. Que ela gosta disso dali. E aí, às vezes a mãe chega dizendo, não, meu filho aqui, eu não consigo tirar o celular dele, o que que eu faço? Aí eu, tá certo. E o que que você faz à noite? Aí às vezes, não, eu mexo no celular. Aí, tá dando um exemplo, né? E quem é que dá o celular para a criança também? A mãe, né? Exatamente. Então, já tem que ser estabelecidas essas prioridades e, além disso, dar o exemplo, né? O que é que Sim. você está fazendo? Tem um tempo com seu filho, né? Para estar ali, conversar. E a gente, enquanto pai, né, enquanto ser humano, enquanto adulto, a gente é referência para essas pessoas, né? Porque eu dou um exemplo de mim aqui, por exemplo, semana passada eu tava jantando e estava com o celular, né? E a minha filha, na hora da janta, eu tiro o celular dela. Só que ela veio pedir o celular. Eu digo, não, você tá jantando. Eu disse, mas o papai não tá usando, né? Aí, pô, aí me travou, né? Porque, de fato, qual é o exemplo que eu tô dando? Eu sou espelho para ela, na hora que ela tá com medo, ela tá sem celular e eu estou. Então, realmente, a gente vê o quanto é importante, né? Questão das regras, né? É. E eles fazem a gente evoluir, né, também. Bastante. Isso aí. E aí vamos aqui para a quarta pergunta. O que você diria para alguém que está pensando em desistir da terapia porque sente que está mexendo nas coisas que doem mais? Essa daí foi a que fechou, né? O ciclo de perguntas, porque eu acho que realmente essa daí, eu acho ela a mais profunda. Por quê? Né? Muitos pacientes realmente eles chegam pra gente, né? E dizem assim, ou então nem diz, só simplesmente some, né? Ou às vezes acham que tá bem, ou então realmente quando tocam em assuntos que machucam elas deixam de lado. Mas eu diria para eles, doutor, que isso é um sentimento compreensível, né? É algo comum, né? Você achar que não precisa mais ou que tá machucando tocar nesse ponto. Então, falaria para ele que era algo compreensível, né? Porque realmente mexer em histórias, né? Mexer com algo do passado, ou então algo que machucou você, que está lá na sua memória a longo prazo, né? Que é aquela memóriazinha que a gente não esquece, ela fica ali guardadinha, mas quando ela é acessada, de certa forma, a gente vem toda à tona, né? Então, eu acho que isso seria realmente compreensível, mas que machucaria bastante, e a gente tinha que entender também o querer do paciente, né? Mas eu acho que ajustar o nível, né? Tirar esse excesso também que eles têm e aguentar essa dor sozinho nunca é bom, né? A gente com a ajuda de um profissional, meio que um guia para guiar para onde a gente está andando ou caminhando. Eu costumava dizer para meus pacientes antigamente que eu pegava eles assim, meio que numa cadeira de rodas, entre aspas, né? Ia sair carregando eles ali há um bom tempo. Até o momento dele conseguir levantar dessa cadeira e seguir sua vida sozinho, né? Porque tem muitos profissionais que às vezes seguram os pacientes por muito tempo, né? E eu acho isso muito errado, né? Eu acho que quando o paciente está evoluindo, realmente ele pode caminhar com as pernas dele, em saber que a gente está lá para dar esse suporte novamente, se caso ele precise, né? Até quando a gente vai dar uma alta para o paciente, a gente diz para ele, ó, a gente está aqui, independente de tudo, mas acho que nesse momento é o momento de você tentar caminhar com suas pernas. Então eu acho que isso realmente seria o mais indicado. Eu falaria para ele que era muito compreensível. É isso aí. É muito importante essa sensibilidade, né, do profissional de entender que às vezes o paciente não está no ponto, não está no momento ainda de tocar naqueles pontos específicos e tudo bem, e aguardar, né? Talvez mais na frente ele amadureça mais, surjam novas coisas, ele consiga lidar melhor com aquela situação, né? E como é difícil, doutor, eu sempre costumo também bater nessa tecla com o paciente, como é difícil você ter o primeiro contato profissional-paciente, né? É uma pessoa que você nunca viu, né? Às vezes, geralmente você nunca viu, ou só acompanhar pelas redes sociais. É uma pessoa que às vezes você tem vergonha de falar o que é que você vai contar para o profissional, se ele não vai contar para outra pessoa, se existe o sigilo. E a gente sempre tem que dar essa explicação para eles que ali a relação é terapêutica, né? É profissional-paciente e, de certa forma, existe esse sigilo, existe esse elo ali, mas que existe também empatia, né? De você entender e se posicionar no lugar do outro, para ele entender que realmente ele vai se sentir acolhido. Não, aqui eu tô bem, eu consigo me abrir. Porém, existe também aqueles pacientes que não se dão com os profissionais e tá tudo bem também, né?
Tá tudo bem. Às vezes você não deu certo com aquela abordagem do paciente, com aquela escola que ele trabalha. Então, quando não tá assim, a gente até percebe, indica para outro profissional. Não quer dizer que você é um profissional ruim, né? Mas que ali a terapêutica não deu certo, de certa forma. É isso aí. Quem tiver dúvidas aí pode ir mandando as perguntas, tá certo? Agora a gente tem um tempo só para responder as perguntas. E de certa forma, já foi praticamente meia hora, né? O tempo voa. Falar de assunto bom voa, né? Falar de terapia, falar de evolução, eu acho que é algo que, de certa forma, sempre traz esse conforto para todos nós. É Aí, no verdade. caso, o senhor atende também agora na Polícia Civil. Tô atendendo. Lá são os policiais e os dependentes, né? Ah, interessante. Ver quem é que tá aqui na live. Tem alguns amigos, né? O pessoal fica entrando, fica saindo, fica mantendo, né? Mas eu acho que é isso. Já que não temos novas perguntas, né? Agradecer a presença de todos, né, que participaram. Agradecer o meu amigo Pedro por essa contribuição, né, desses vários anos de atendimento, dando essa experiência, né, que se passa aqui na fala. E quem quiser ser acompanhado contigo, Pedro, como é que faz para agendar uma consulta? Doutor, qualquer coisa, a Acessar. gente, eu posso deixar meu contato, né? Mas também tem o Instagram, né? A pessoa pode entrar em contato comigo, eu atendo também home care, né? Se for aqui na região, ou então online, né? Tem muitos pacientes online, que eu acho que depois dessa pandemia, do jeito que ela teve um mal na sociedade, mas para a gente, psicologia, ela também deu uma certa impulsionada, né? Para a gente conseguir atingir esse leque de pacientes distantes, né? A gente tem pacientes pelo Brasil todo, isso ajuda bastante. Mas pode chamar no direct, né? Dá certo, eu passo meu contato também. Se for aqui em Pacajus, eu atendo em clínicas, não quero na clínica, eu atendo na casa do paciente, né? E é isso. Nessa região aqui eu consigo dar esse suporte, né? Suporte. Eu ia até falar com o senhor, aproveitar logo aqui a deixa, né? Eu tenho muita vontade de começar a atender em Fortaleza, né? Uhum. Então a gente vai conversar a respeito disso também. Pode ser que a clínica que o senhor atenda também, eu posso a Pronto. gente dar uma conversada para a gente ver como é que funciona É essa logística. muito bom. Fortaleza é uma cidade muito grande, né? Tem muito campo. É muito bom por aqui. Pois é isso. Quem quiser agendar uma consulta comigo também, pode entrar em contato pelo o link da bio no Instagram. Lá tem o telefone, e aí os atendimentos presenciais são no Rio Mar Fortaleza, né, naquele prédio comercial que tem ao Sim, lado. E tem a possibilidade também de atendimentos online, né? Que aí tem a possibilidade para todo o país. A gente consegue mandar as receitas e online, é algo que se está for crescendo preciso. bastante, né, doutor? Uhum. Às vezes tem pacientes que não gostam de sair de casa, né? Você tem a comodidade de ser atendido no seu próprio lar, onde você estiver. Eu acho muito Eu tenho, interessante também a questão eu online. tenho até uma história interessante em relação a isso, que há quase 10 anos atrás, em 2017, eu fui para um congresso de psiquiatria, e aí chegou um psiquiatra que era canadense. E aí ele disse que lá eles já faziam a telepsiquiatria, né? E dava super certo, né? Aí eu levei isso durante a minha faculdade, para a professora de psiquiatria. Ela disse, não, isso aí é É. para outros países, aqui no Brasil isso não dá certo não. E hoje tá aí, né? E aí passou o período da pandemia e a maior parte dos pacientes prefere, né? Não ter Sim, que ter o deslocamento. Às vezes eles preferem a primeira consulta que seja presencial, mas depois que tem presencial. aquela confiança, eles seguem no online e até preferem, né? Perfeito. Eu sempre bato nessa tecla também e dizer para eles que a abordagem que a gente usa, né? Todo tipo de trabalho é o mesmo do presencial. Você não está ali fisicamente, né? Mas virtualmente, né? Você está ali conectado com o profissional. Né? Às vezes eu dou aula online também e a gente vê o quanto as pessoas têm certa dificuldade porque não tão conhecem, né? Mas quando eles começam a conhecer, é a mesma coisa, é o mesmo contato, então dá super certo. Pois é isso aí. Agradeço o Agradecer convite mais, também, viu? agradecer mais uma vez, estou à disposição quando quiser vir para Fortaleza também.
Na hora, eu agradeço. E obrigado pelas pessoas que assistiram. A live vai ficar salva no YouTube depois que a gente terminar Bom, aqui, tá certo? valeu, doutor. Abraço, viu? Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.